Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Fim de jogo aqui no Maracanã, o Vasco vence o Flamengo por 1-0, gol do Puma Rodrigues, lateral uruguaio, jogando muito bem. Agora eu vou pedir a opinião dessa fera aqui que comentou o jogo do meu lado e dessa outra fera aqui que é um ídolo do rádio brasileiro, grande locutor, Paulo César Rabelo e Valdeci Saraiva. Vou começar com Paulo César Rabelo, Valdeci chamo logo em seguida. Paulo, uma vitória para cima do Flamengo, uma vitória grande, uma vitória que devolve o Vasco, né? Na verdade, para o G4 do Campeonato Carioca. O Vasco saiu do G4, né? Com a vitória do Botafogo. Mas, assim, uma vitória grande para cima de um time grande, forte e montado há muito mais tempo que o Vasco, né? Qual o sentimento do torcedor vascaíno? Qual o tamanho dessa vitória na realidade? Eu acho que é um sentimento de reconstrução, né? O Vasco que vem de uma Série B, hoje esse campeonato é uma aposta, né? Jogadores que chegaram, muita gente não acreditava. Eu acho que aos pouquinhos o Vasco vai se reconstruindo. Eu acho que até uma vitória do Maurício Barbieri, que, né, sai do Bragantino, vem para o Vasco, precisa se afirmar. O Vasco perde para o Fluminense, mas ganha do Botafogo e ganha bem do Flamengo, num jogo bom, bastante disputado. Independente do momento do Flamengo, o Flamengo hoje tem um grande time, tem grandes jogadores e os jogadores do Vasco se superaram. Alguns jogadores até que muita gente não vinha até questionando, se superaram em campo. Essa volta do André foi muito boa, o garoto voltou bem. Eu acho que o sentimento hoje é de felicidade, acreditar que esse time pode dar alegria no brasileiro, pode ir mais longe esse ano. Sai daqui satisfeito o torcedor vascaíno e está de parabéns. O torcedor Vasco cantou aí os 90 minutos, que é tradicional, que é normal, mas cantou hoje mais acima, mais do que o normal. Foi um 12º jogador desde o primeiro minuto da partida, Eduardo. Agora, eu vou descer, me permite, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Mas no momento que o Vasco venceu o jogo, teve o pênalti, claro, em cima do Marlon Gomes, e mais o segundo pênalti consecutivo que o Pedro Raul cobra e perde, né? O jogador estava bem, estava fazendo muito bem, um pivô. O que está acontecendo desse momento ali, de repente? Eu acho que o Vasco, você, na verdade, deveria procurar um segundo batedor, um cara de linha. Parece que o Pedro Raul não é muito a dele cobrar pênalti. E olhando o histórico dele em outras equipes, também não batia muito bem, Paulo. A gente está lembrando do Cano, né? O Cano passou pelo Vasco muitos gols e não era um bom batedor. Tem que separar o artilheiro. A gente lembra do Roberto Dinamite. Artilheiro, batia falta e pênalti muito bem. O Mário batia, fazia os gols, mas também não era um exímio batedor. Eu acho que o Pedro Raul bateu mais para talvez brigar pela artilharia. Não era ele que tinha que bater. Poderia ter tentado o Andrei Santos, tinha o Alex Teixeira, ainda estava em campo. Outro jogador tinha que bater, não o Pedro Raul. Eu acho que ele tem que se considerar que ele é um bom jogador, finalizador, cara de área. Para bater, eu acho que tem que treinar. Tem que provar o treinador, acho que o treinador já viu isso, tem que treinar, mostrar que tem condições. É uma repetição. Não é que ele tenha batido muito mal, eu acho até o Santos foi bem na bola, mas ele bateu a meia altura com pouca força. Talvez falta treinamento para isso. Uma pena que o Nenê não estava em campo naquela hora. Com certeza com o Nenê o Vasco teria feito 2-0. Agora, passando aqui para o meu companheiro de transmissão hoje, Valdeci Saraiva, sofreu pra caramba. Valdeci, o Vasco, uma vitória grande, claro, né, contra o Flamengo e tal. Poderia ter sido por um placar maior, mais elástico. O Vasco acho que pecou em algumas questões. Agora o Maurício Barbieri, como você comentou, quero que você comente também no vídeo, o Maurício Barbieri realmente vem fazendo um trabalho diferenciado no Vasco, né? É verdade. Primeiramente, boa noite, Paulo César Rabelo, boa noite, Eduardo Ferrari. Como eu venho falando desde o início da temporada, o Maurício Barbieri vem fazendo um belo trabalho na equipe do Vasco. O Vasco está em reformulação. Em pouco tempo de trabalho você vê desenvolvimento e organização na equipe do Vasco, coisa que não tinha ano passado. Então, temos que exaltar aí o trabalho do treinador e voltar daí para o jogo. O Vasco teve uma pequena pressão no início do jogo, mas logo em seguida equilibrou o jogo e até no final do primeiro tempo o Vasco jogou um pouco melhor que o Flamengo. Teve uma bela oportunidade com o Pedro Raul, que acertou um tirambaço na trave do goleiro do Flamengo. E no segundo tempo o Vasco manteve o mesmo ritmo e conseguiu aquela pintura de gol com o uruguaio Puma Rodrigues e teve a oportunidade de ampliar aí com o Pedro Raul. Como nosso amigo Paulo falou, você falou, eu também comentei no jogo que o Vasco deveria ter um jogador, um batedor oficial, deveria ter um treinamento aí no seu campo de treinamento para ter um batedor oficial, porque o Pedro Raul, pelo que me parece, ele queria disputar artilharia. Então, ali ele colocou a vitória do Vasco em risco, poderia ter ampliado ali a partida. Tinha, como o Paulo falou, tinha o Alex Teixeira, tinha o Andrei Santos ali, jogadores mais específicos ali para bater o pênalti. Mas o importante é que o Vasco saiu com a vitória e a equipe, o treinador tem que rever em relação a quando tiver o próximo pênalti, como você falou, Eduardo Ferrari, que já é o segundo pênalti consecutivo que o Pedro Raul perde. Mas em todo o jogo o Vasco foi muito bom aí, fez uma bela apresentação,
como o Paulo falou, venceu, perdeu para o Fluminense, mas jogou muito, muito bem, tinha até a oportunidade de ter vencido aquele jogo, venceu o Botafogo e teve uma vitória agora com autoridade contra seu arquirrival. Então o time do Vasco está de parabéns, a torcida tem que abraçar a ideia do treinador, que o time só evolui com o Maurício Barbieri, notoriamente você vê que realmente o time só evolui. Assim, continuando no assunto Maurício Barbieri, porque eu vou colocar os jogadores no meio. Tem a ver com a parte técnica dos jogadores também, ou é mais o trabalho do Maurício Barbieri no esquema de jogo dele, no estilo de jogo, né? Ambos os trabalhos. O jogador ele tem a parte técnica dele e tem o trabalho tático do Maurício Barbieri e mesclou essas duas partes e realmente está dando resultado. Você vê aí jogadores que estão tendo um ótimo posicionamento. Queria até destacar o volante Rodrigo, que fez uma bela apresentação hoje. É um jogador que tem que ser olhado com bastante carinho. Tem tudo ali para assegurar a posição de titular, não importa quem o Vasco vai contratar, mas tem que dar valor. Os jogadores que estão ali estão representando muito bem a camisa do Vasco. Eu queria destacar esse jogador também, o Andrei Santos, que teve a sua reestreia e teve uma bela apresentação, mesmo não estando entrosado aí com os outros jogadores, mas o Maurício Barbieri tem que estar atento que o Andrei só vai ficar só até o meio da temporada, como eu disse na transmissão. Ele tem que ter um jogador mais ou menos com a mesma característica ou ter um outro esquema tático para que o Vasco possa continuar com esse sucesso, com esse trabalho, mesmo com a ausência do Andrei Santos. Agora, Paulo César Rabelo, esse time do Vasco jogando dessa forma, tipo, nós temos uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. E a Libertadores é vaga, acho que pampa aí no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Primeiro ponto, o Vasco tem chance de conquistar jogando dessa forma uma Copa do Brasil? Segundo, no Campeonato Brasileiro consegue brigar ali entre os 7 primeiros colocados, na sua opinião? Com o jogo de hoje, sim, teve bons momentos aí. Eu tiro mais pelo jogo do Botafogo, apesar de todos os problemas que aconteceram na partida, eu acho que está vendo evolução. Se ele continuar com a evolução pé no chão, acredito que sim. Dá para ficar entre os primeiros no Brasileiro, tem grandes possibilidades, não pode afrouxar. Eu vou citar até porque eu acho que o Vasco hoje ganhou um goleiro, o Léo Jardim estava meio sem questionar, até a gente comentava antes sobre ele, o Ivan, ele fez uma boa partida. Ele sabe que tem um bom reserva no banco e o Capasso entrou bem no jogo, entrou com vontade, entrou meio na fogueira, né? Se de repente o Miranda sai, eu acho que o Barbieri começa a ter peças de reposição, começa a ganhar mais jogadores. Na Copa do Brasil, nessa primeira fase, eu acho que o Vasco deve passar sem dificuldade. Talvez da terceira a quarta, vem os clubes da Libertadores, Copa do Nordeste, começa a funilar, fica mais difícil, mas eu acho que o time começa a encorpar. O jogador que está hoje no Vasco vê o time como um time de Série A, bons jogadores, uma torcida que apoia, um pouco diferente do que a gente viu no passado, um time que estava tentando sair, né, do sufoco, voltar à primeira divisão. Agora, a caminhada é longa, o brasileiro é muito longo, mas o Vasco tem tudo para fazer um bom papel. E, inclusive, a gente comentava antes do jogo, a gente vamos falar agora. Eu acho que isso foi bom para o Maurício Barbieri. Ele precisava, nesses jogos aí, mostrar que armou bem o time, soube mexer bem. A gente estava questionando, na dúvida. Eu acho que ele foi muito bem como treinador, soube armar o time, mexeu, o time não caiu. Eu gostei muito hoje da atuação do Vasco, talvez tenha sido realmente a melhor. Desde a partida com o River Plate, eu acho que foi a melhor que o Vasco fez. Apesar de ter jogado na defesa um bom tempo. Você jogou na defesa? Eu acho que jogou certo, esperou o Flamengo atacar, jogou fechado, cansou o Flamengo, conseguiu marcar o gol logo no segundo tempo e dominou a partida, assim, um domínio do meio para o final do jogo, porque o Flamengo começou a cansar, começou a errar, começou a se perder. Fez um bom jogo, na minha opinião. Agora, tecnicamente falando, eu não vejo nenhum clube acima do Vasco assim no Campeonato Brasileiro, mais não. Antes do início, até enxergava. Vi o Atlético jogando, não vi nada demais. Vi o Flamengo jogando, nada demais. Fluminense, Vasco foi superior. Botafogo, Vasco foi superior. Talvez o Palmeiras. Vamos lá. Palmeiras hoje, no futebol brasileiro, talvez seja o principal time. Porque esse time do Flamengo aí, se não mudar, não conquista. Essa é a minha visão. Sendo aqui realista, fazendo a minha análise. Se não mudar muita coisa, o Flamengo não consegue chegar nas cabeças, não. Né? Porque assim, é um campeonato longo, corrido, e todo mundo já meio que descobriu a maneira do Flamengo jogar. É um time que toca a bola, gosta de atacar, mas me parece, Valdeci, um time cansado.
e o Vasco foi bem tecnicamente falando, foi bem no setor defensivo. Quando o Miranda saiu, o Capasso entrou muito bem, como o Paulo disse. Os dois laterais explorando muito as costas do Ayrton Lucas de um lado, do Varela do outro, o meio-campo do Flamengo meio perdido ali, só tentando explorar jogadas com o Gerson. Ali uma jogada mais ou menos ali na trave, quem foi o do Flamengo que colocou uma bola na trave, Arrascaeta no primeiro tempo. Tirando esse lance isolado, o resto das defesas do Léo Jardim não foram defesas. Essa aqui foi muito difícil. Não considero assim não, até você comentou numa das defesas, mas tirando isso, quem defendeu mais foi o goleiro Santos. Foi isso ou estou errado? É verdade. No segundo tempo, o goleiro Léo Jardim só teve 2 oportunidades e saiu muito bem naquele chute do Everton Cebolinha de fora da área, que ele buscou lá no ângulo esquerdo. E aquele lance que o garoto Matheus Gonçalves lançou para o Gabigol dentro da área, que o Léo Jardim corajosamente entrou na frente da bola, o Gabigol até acertou a bola, mas o Léo Jardim corajosamente conseguiu tirar ali aquele lance perigoso. Fora isso, o Flamengo não teve mais nenhum lance perigoso. O goleiro se saiu muito bem quando precisou e realmente o goleiro do Flamengo ele teve mais trabalho ali com um pênalti batido, com aquele lance que o Nenê entrou de cara com ele, só o Nenê e o goleiro até fechou bem ali, o Nenê perdeu uma grande oportunidade ali de ampliar o placar. E realmente o goleiro do Flamengo trabalhou mais. Teve essas 2 oportunidades aí que o goleiro Léo Jardim saiu muito bem. Boa, então é isso. Paulo e Valdeci, obrigado a todos vocês. Amanhã tem vídeo, na hora do almoço, de manhã, de noite, tem live no canal do Edmundo, o canal Mundo Ed. Se inscreve lá também no canal do Edmundo e no canal da Rádio Web Total do meu amigo aqui, Paulo César Rabelo. Tá certo, galera? Vamos juntos, porque é isso aqui, parceiro. Isso aqui, porque é o canal do Vasco. Isso aqui é Vasco da Gama. Grande vitória do nosso Vasco aqui no Maracanã. O Maraca é nosso, sem história, sem caô. Um beijo no coração e saudações vascaínas.